Feche os olhos. Respire fundo. Agora imagine que tudo ao seu redor, absolutamente tudo, é feito de matemática. Não apenas descrito por ela, mas composto por ela. Você, seu corpo, seus pensamentos, o tempo, a saudade, o amor, tudo isso é número. Essa é a proposta usada do físico Max Tegmark. Talvez o universo não apenas obedeça a leis matemáticas, talvez ele seja, em sua essência, uma estrutura puramente matemática. Isso significa que o espaço, a matéria, a consciência não são coisas separadas da matemática, mas manifestações dela. Você, no fim das contas, seria uma equação, uma estrutura que pensa, que sente, que sofre e que um dia se pergunta: o que eu sou? Desde o início da civilização, a humanidade percebeu ordem no caos aparente da natureza. O nascer e o pôr do sol seguem um padrão. As marés obedecem à lua. As estações se repetem. O tempo não falha. Tudo parece seguir um script invisível. Criamos a matemática para entender isso, ou talvez só tenhamos descoberto algo que sempre esteve ali, silencioso, eterno, além da linguagem. Porque como algo inventado poderia prever eclipses com precisão milenar, ou explicar a gravidade, o funcionamento do cérebro ou o código genético que nos forma? Se a matemática consegue descrever o mundo com tamanha fidelidade, então talvez ela não seja apenas uma ferramenta, talvez ela seja o próprio mundo. E se tudo pode ser descrito por uma fórmula, então talvez tudo seja uma fórmula, inclusive você. Imagine por um momento que você é apenas um padrão de informações, um algoritmo com memória. Um fluxo consciente que de alguma forma acredita ser alguém. Um código que se auto-executa e se observa. Se essa ideia parece fria, é porque ela é, mas também pode ser libertadora. Se tudo é matemática, então a realidade não tem moral, ela apenas funciona, sem culpa, sem glória, sem intenção. Você não seria um ser que pensa, mas um pensamento em forma de ser. E todas as suas emoções, medo, alegria, saudade, amor, seriam respostas de um sistema lógico extremamente sofisticado, funções que reagem a estímulos e ajustam comportamentos. Isso não diminui o que você sente, mas talvez mude o que você é. Se a consciência for uma propriedade emergente de certas estruturas matemáticas, então, sob as condições certas, ela pode surgir em qualquer lugar, em qualquer parte do multiverso. E se todos os padrões possíveis podem existir, então infinitos universos também existem, cada um com suas próprias versões de você em infinitas variações. Em alguns, você nunca nasceu. Em outros, é alguém completamente diferente. Talvez em algum lugar você seja apenas uma partícula, ou uma estrela, ou um simples ruído. Se a realidade é matemática, então ela pode ser replicada, rodada como um programa, simulada. E aqui vem a pergunta inevitável. Como saber se você já não está em uma simulação? E se seus pensamentos forem apenas instruções dentro de um sistema computacional? E se suas emoções forem variáveis definidas por linhas de código escritas por algo ou por nada? Você se sentiria livre, mas talvez só esteja obedecendo à sua própria equação. E isso nos leva a um abismo ainda mais profundo. Se o universo é uma equação, quem a escreveu? Existe um programador cósmico? Um deus matemático? Ou a matemática sempre existiu sozinha, sem origem, sem intenção? Talvez Deus seja a matemática, fria, perfeita, absoluta. Mas onde isso deixa o amor? Seria ele só uma ilusão biológica? Um cálculo de sobrevivência? Ou seria a mais bela das equações? Você olha para o céu e sente algo difícil de explicar. Algo que talvez não tenha nome,
Talvez isso seja o reconhecimento de que você é feito da mesma substância das estrelas, informação. Você é um padrão que se percebe, um processo que se tornou consciente, um código que se resdobra em ódio. Mas talvez não exista nenhum sentido escondido. Talvez o único propósito seja ser o que você já é, uma equação que sonha. E então surge outra dúvida. Se tudo é estrutura matemática, por que ainda há caos? Por que partículas se comportam de forma aleatória? Por que o mundo quântico desafia toda a lógica? Talvez a equação seja mais complexa do que conseguimos compreender, ou talvez ela esteja incompleta. Se somos padrões, então o que é morrer? Talvez seja apenas o fim de um processo, um programa que encerra sua execução, sem céu nem inferno, sem reencontro. Mas talvez, em algum lugar, outra versão de você continue, rodando, em um loop infinito. Como saber? Se a matemática realmente é tudo o que existe, então realidade é aquilo que pode ser calculado. E se você pode ser calculado, então você é real, como um número, como um símbolo, como uma função. Talvez você nunca tenha sido carne, osso ou alma, mas sempre informação. E no fim, a pergunta que resta é: isso te assusta ou te liberta? Porque se você é uma equação, então você é eterno, mesmo que não lembre, mesmo que não entenda, mesmo que esteja só rodando no escuro.